Cantor, segura aí, mais um minuto a gente começa. Tá bom? Valeu. Camila, solta o microfone do Flávio aí, por favor. Me ouve bem aí, Canto? Você já começou? Vou começar. E aí, rapidinho então. Velho, vê o que você acha desse aqui. O Ney pediu para eu fazer urgente por causa do desafio internacional com a França no sábado. Aí eu fiz aqui, eu tô todo enrolado, me ajuda. Tá ouvindo bem? Ah, deixa eu botar. Eu acho que vai ficar melhor botar. Não. Como está, Flávio? Tudo bem? Tudo bem, cara. Tava fazendo Tudo agora um evento, bem? um webinar lá com o Itaú, cara. Me emocionei no final. Puta, paguei mico. Que pariu. Então vamos lá. Bom, primeiro te agradecer aí teu tempo, tua generosidade de conversar comigo e com os meus clientes. Já começou aí, galera? Já está todo mundo aí, todo mundo vendo aí você mandar WhatsApp, por aí vai. Tá todo mundo aí. Eu não sabia, cara. Desculpa, pô. Tá todo mundo aí. Aqui, ó, o pessoal está entrando na sala, né? Então, isso aqui é uma jornada que a gente criou para os nossos clientes desde que começou a crise, né? Então, a gente vem, além das atividades que a gente faz em company com esses clientes, a gente criou esse momento de conversa. Eu venho montando uma curadoria que eu foquei primeiro nos hard skills e essa semana é a semana de soft skills aí, né? Então, eu, na verdade, chamei os amigos, te considero um amigo e acho interessante eu contar para as pessoas, como muita gente acha que eu te conheci fazendo kite, e na verdade a gente se conheceu estudando gestão na França. Então, para quem não sabe... Bebendo vinho. Também. Então, para quem não sabe, o Flávio é CEO do Instituto Reação. Ele, no final, vai poder falar um pouco do Reação, quem não conhece. É um trabalho fantástico. Tive a oportunidade de conhecer lá na Rocinha. São, acho que mais de 2.000 crianças, né, Flávio? 2.000? 2.000. Projeto de 2.000 crianças, um trabalho educacional e de inclusão espetacular. Eu me achei tão pequeno de ver o teu trabalho. Então, me veio o teu nome, né? Mas acho que no primeiro momento a gente estava cuidando do caixa, das questões de sobrevivência, e agora a gente começa a colocar a cabeça para fora e para trabalhar aí. Então, a gente falou de inovação com o nosso amigo Candreva ontem, falamos de liderança com o PA, que é nosso amigo também, falamos de resiliência com o Carmelo. E aí, na verdade, eu acho que o momento nunca foi tão propício do nome do teu instituto de reação. Acho que a gente já tomou o susto e está na hora de a gente começar a reagir. E você vem fazendo um trabalho, não só esse trabalho social e nem só o teu trabalho de comunicação aí na televisão, mas um trabalho no mercado corporativo com líderes. Então eu queria aproveitar um pouco dessa ponte que você faz do judô, de ser um atleta olímpico, do que você vem aprendendo com educação de criança, com educação de adulto. E o que você pode dizer do nome Reação? O que vocês estão fazendo hoje no Reação? E para que você está sendo demandado hoje? Me fala um pouco dos projetos. E eu acho que a provocação é do caminho do judô, o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia corporativo? Seja eu como empresário, dono de uma média, de uma pequena empresa, seja eu como executivo, está todo mundo numa situação bastante adversa. Como é que a gente dá um ipom nessa situação aí? Fábio, bom, primeiro
Desculpa, eu não sabia que estava todo mundo aqui, eu estava resolvendo coisa, eu tô assim, numa sensação, eu acho que todo mundo deve estar nessa mesma sensação, né? Que a gente está trabalhando mais do que jamais trabalhou antes. E eu tô numa onda criativa, assim, cara, de dormir 2:30 da manhã, acordo às, sei lá, 8. Hoje eu estava 7 horas acordando, gravando áudio do que eu acordei e me lembrei, puta, falta isso. Aí eu gravo o áudio assim no meio da noite para não esquecer no dia seguinte, sabe? Eu tô bastante empolgado, assim, com tudo que está gerando aqui na minha cabeça esse momento todo. Mas, bom, só me fazendo uma introdução aqui, pessoal, prazer. O Fábio é um grande amigo que eu tive o privilégio aí de a gente se conheceu no PGA, né, na INSEAD, na França, a gente fez um curso aqui, uma parte lá, e eu aprendi muito com ele, continuo aprendendo. Eu acho que é o cara mais empreendedor que eu conheci na minha vida, toda hora pensando, empreendedor e trator, né? Porque não adianta ter só ideia, né? Ele é trator, né? Eu acho que isso aqui é um exemplo do que ele está fazendo. Ele, antes de pensar em qualquer situação, ele já pensou na parte dele, né? Que é um pouco como a gente está pensando. O que eu vou fazer? Não importa o que os outros... Eu tenho que fazer alguma coisa, a minha reação... Eu acho que eu estou fazendo parte de um movimento de reação do Fábio diante de tudo isso que a gente está fazendo. Eu não esperava ser nada diferente dele. Meu nome é Flávio. Eu fui... Aliás, não fui, não. Eu sou, né? Eu estou de calça de kimono aqui agora, porque eu estava dando uma aula para criança, online, né? Que é o que a gente tem. O meu parceiro é o cabo de vassoura que está ali. Depois eu vou mostrar meus parceiros de treino aqui, que a gente está inventando. Eu não fui judoca, eu sou judoca. A gente é judoca a vida toda, porque o judô pressupõe, né? Que a gente leva os ensinamentos do tatame para fora do tatame. E ao longo da minha caminhada, bom, eu comecei o judô tarde, né? Eu comecei com 14 anos. Então, eu tinha que correr atrás do prejuízo para ter bons resultados e chegar onde eu sonhava. Então, a minha estratégia era treinar o dobro que todo mundo, né? Então, eu criei uma rotina para isso, né? Eu acho que disciplina, a gente não consegue falar de disciplina sem falar em rotina e construção de rotina. E eu treinava o dobro, de fato, que todo mundo que eu conhecia. Eu perguntava, era até meio patético, era faixa branca com 14 anos, eu perguntava, quanto tempo você treina para faixa preta? Eu treino no tal... Tá, pensava, vou treinar o dobro. Aí eu me preparava, me organizava e fazia isso todo dia. E em 5 anos eu cheguei na seleção, meio no susto, eu era júnior, e fiz uma seletiva com os adultos, acabei levando. E aí a minha vida mudou completamente, né? Paralelamente ao judô, né, eu passava boa parte do ano viajando, eu me formei em Direito, nunca exerci, porque no meio da faculdade a minha vida já foi caminhando. Abriu minha cabeça para pensar em, talvez, formalizar o Reação. E em 2000, no meio da minha trajetória olímpica, né, eu entrei na seleção em 95, fui até 2011 na seleção. Fui para a Olimpíada de 96 e 2000 era o meu grande sonho olímpico. Eu perdi a seletiva depois de 5 anos titular na seleção e tive que viver outro momento de cair e levantar, né? Como que a gente está vivendo agora. O reserva ele vai para a Olimpíada para servir, ele não vai para lutar, e o que me restava ali era ser o melhor reserva possível, né? Diante dos fatos, não dá para a gente inventar muita coisa, era o que me restava. E foi uma experiência incrível. Eu fiquei 1 mês na Austrália, servindo o meu adversário que me venceu, ajudando ele da melhor maneira possível e refletindo sobre um monte de coisa. E eu sempre acreditei muito no mantra do judô, aí entrando finalmente, eu sou prolixo na pergunta do Fábio, no que o judô traz, né, para um momento como esse, né? Talvez um dos grandes ensinamentos do judô seja de cair e se levantar mais forte, que é bem diferente do que a gente escuta falar de resiliência, né, que é cair e voltar para o mesmo lugar. Se a gente só tem resiliência, a gente continua burro, né? A gente não aprende de cada tombo que a gente leva e a gente não vai escalando nessa tal trajetória rumo à medalha de ouro, ao sucesso, ao que a gente queira, a meta que a gente define. Então, levantar mais forte para mim, e a gente está vivendo um momento como esse, significa, na minha opinião, a gente lá na frente poder olhar para trás e lembrar daquilo que passou com orgulho, né? Com carinho. Porra, aquilo me fez chegar aqui. E não porque a conspiração da Lua com a estrela tal me levou para cá. Não, porque eu caí e me levantei rápido. Eu não fiquei deitado esperando acontecer alguma coisa. Eu me levantei e continuei lutando. E se eu cair novamente, porra, eu me levantei outra vez, mas já com mais um aprendizado. Então, eu acho que a gente está nessa história agora, né? A vida, eu gosto dessa frase, né? Privilegia quem está em movimento, e a gente tem que estar em movimento o tempo inteiro. Então, quando eu voltando lá para Sydney, quando eu estava como reserva, eu precisava transformar aquela coisa, daquela dor que eu estava sentindo, fazer ela não virar um trauma, e eu poder lá na frente olhar para aquele momento como um momento poderoso na minha vida. E aí surge o melhor lugar que eu criei, junto com outras pessoas, que é o nosso instituto, que esse ano completa 20 anos de existência. 17 de fundação e 20 de existência. Logo depois desse pior momento até então da minha carreira, que foi esse tombo que eu levei
sonhava com a Olimpíada, com a medalha em Sydney, e comecei, de repente, a dar aula na Rocinha, uma vida completamente diferente da que eu tinha. Nunca tinha subido uma favela na vida, venho de uma família com ótimas condições sociais, e, de repente, estava dando aula do lado da boca de fumo ali, vendo a garotada traficando, pó 10, pó 20. E ali mudou a minha vida completamente, né? Eu brinco que eu subi de faixa preta o morro e logo no primeiro dia eu já desci de faixa branca, né? Eu entendi que eu ia aprender muito e que a tal inclusão social que eu sempre imaginei, né, de trazer aquele pessoal que estava lá embaixo para o meu mundo, porque isso é inclusão social, trazer a base da pirâmide social para cima, era uma balela, né? Porque eu fazia parte daquele topo da pirâmide e estava conhecendo aquela base que era riquíssima, que tinha muito a aprender. Então a inclusão social a gente até extinguiu do nosso vocabulário, a gente fala de integração social. Então, assim, o Reação, enfim, resumidamente, hoje são 2.000 alunos, são 75 funcionários, vários programas, o Reação número 1 do Brasil em resultado, tem campeã olímpica, tem campeã mundial, tem de todos os tipos de sucesso lá dentro, que a gente precisava mostrar para eles e para o mundo que eles eram capazes de ter excelência. Não adianta a gente falar de história sem resultado, e não é diferente na nossa história do Reação. E eu acho que hoje o que eu estou tentando fazer do ensinamento de judô, assim, como é que eu me levanto mais forte disso? Como é que isso passa a fazer? Como é que eu dou sentido para tudo isso que a gente está vivendo? Então, se quiser me interromper, pode interromper, né, Fábio? Porque eu estou empolgado. Estou ultimamente mais empolgado. Não, deixa comigo. Vai. Por enquanto tá bom. Eu te interrompo a hora que cair. O pessoal do Reação me proibiu de tomar café em reunião. Não dá para tomar café. Então, assim, como é que começou a minha reação aqui no Reação, gente? E eu imagino que vocês todos estão no mesmo barco, a gente está no encontro com lideranças, né? Eu acho que eu tive o tal Covid, né? Eu saí com uma menina que eu estou saindo, ela me avisou, 4 dias depois, que a amiga que ela tinha encontrado na semana anterior tinha dado positivo e que ela tinha dado positivo, que era para eu fazer o teste. Eu fiz, deu negativo, mas o meu médico falou, cara, você deve ter tido, porque você fez no começo dos sintomas, tal, eu tive febre e tal, mas passou tranquilo. E nesse segundo dia de febre, eu estava bem para baixo, assim, eu já estava uma semana aqui em casa, cumprindo a tal quarentena, e nesse dia eu acordei, e eu acho que e acho que todos nós que estamos aqui, né, eu acho que o papel, a gente como líder, a gente sempre se coloca num lugar de tem que ser forte, tem que dar exemplo e tal. E esse dia eu acordei bem para baixo, cara. Eu acordei meio deprimido, assim, que é uma coisa rara comigo. Vocês estão vendo o meu ritmo aqui, é o meu padrão normalmente. E aí, no meio do dia, eu parei e falei, cacete, porra, se eu tô assim, cara, porra, como é que não deve estar nossos funcionários? Como é que não deve estar nossa garotada? Cara, eu preciso me levantar, eu preciso reagir e fazer todo mundo reagir junto, né? A reação em cadeia faz muito mais sentido. Aí liguei para todo mundo. Isso era a primeira semana do isolamento, quando começou o barulho, né? Liguei para todos os coordenadores do Reação e falei, pessoal, era uma quinta-feira. Falei, pessoal, vamos reagir. O nosso nome é Reação, a gente vai mudar tudo. A gente nunca fez nada online, Fábio. O Reação hoje é uma plataforma online. Eu vou ter já na terça-feira uma reunião com o Estácio, que tem uma plataforma de educação à distância espetacular. A gente já vai tentar uma parceria com eles. A gente hoje está usando as plataformas que são abertas, mas todas as aulas que a gente tem hoje funcionam online, que na nossa pirâmide de Maslow era a primeira resolução. Vamos continuar oferecendo o que a gente faz, oferecendo rotina para essa garotada. Flávio, o projeto online estava na gaveta ou não? Vocês estavam no modelo analógico? Um sonho distante, mas estava aqui sempre, né? Eu, paralelamente ao Reação, eu tenho um projeto em escolas. A gente tem hoje 20 escolas. É um projeto que eu chamo de projeto sociedade, que, na verdade, a gente entra em escolas com a nossa metodologia, que está muito ligada a essa competência socioemocional, que, se vocês tiverem saco e tempo, eu falo um pouco sobre ela, que eu acho que é interessante. E a cada escola que a gente entra com a metodologia no projeto social, e 2 vezes por ano, no final de cada semestre, a gente trabalha com os valores a cada semestre, numa perspectiva de construir, conquistar e compartilhar cada valor. A gente, no final de cada semestre, a gente compartilha o valor misturando rico e pobre. Escola privada, projeto social, em team building, em grupos que têm igualdade. A gente quebra o paradigma que responsabilidade social na escola privada é levar o agasalho e levar o brinquedo. É o agasalho velho, é o brinquedo quebrado, e você continua vendo o pobre como inferior. Você faz o teu filho crescer com aquele paradigma. Então, quando a gente mistura nessa perspectiva do esporte é igual para todos, cara, é transformador. Mas voltando aqui para a nossa história, o online, cara, tá até
potencializando esse lugar, porque agora a gente já está, a gente vai construir uma plataforma e a gente vai misturar na internet, Rocinha, as escolas principais que a gente está criando missões juntos, enfim, um monte de coisa. Então, para você ter ideia, só para mostrar um pouco que a gente está falando de reação, aí depois eu falo das campanhas que a gente está fazendo, né? Mas esse aqui era uma sala, tá? Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui era a minha sala. Essa aqui é a bagunça da sala, tá? Ali eu joguei tudo para lá, eu tinha um tatame. Aí olha só o que a gente fez. Esse no primeiro dia, cara, isso aqui demorou um dia para fazer, tá vendo? Eu filmo daqui porque essa câmera não é aberta, está na zona ali. Mas ali é o tatame que eu dou aula. Aqui eu botei isso aqui, que são todas as aulas que eu vou dando, o calendário do que a gente vai fazer, tripé, luz, câmera, celular, já comprei equipamento maneiro, e judô, Fábio. Aí o pessoal fala, cara, mas o meu negócio é diferente. Eu tenho essa menina que eu estou saindo, ela trabalha com turismo. Aí eu falei, cara, ela falou, como é que eu vou fazer com turismo? Aí eu dei um monte de ideia para ela, né? Que eu tenho um pouco desse ritmo que você tem também. Aí eu falei, cara, olha só, o meu esporte, ele é um esporte que você precisa de parceiro. Olha o meu parceiro hoje de treino, cabo de vassoura. A gente faz 1 milhão de coisas com cabo de vassoura. Esse aqui é o Wilson, né? Em homenagem ao náufrago, por exemplo, para demonstrar técnica. É o Wilson, né? Que a gente treina. E aí você fala patético, ridículo. Só que sabe o que está acontecendo, cara? Tá todo mundo acompanhando. A nossa molecada está tendo rotina, está treinando todo dia. A gente botou isso, eu estou falando, eu fico responsável aqui pelas aulas de judô para garotada. A gente tem campeão olímpico treinando online, né, que é o caso da Rafaela, por exemplo, que foi a primeira campeã olímpica da última Olimpíada, que é atleta nossa. E a gente tem crianças de 4 anos treinando. E tem um programa de educação, tem um programa de meditação transcendental online. Todos os programas que a gente faz, a gente migrou para o online. Então, essa foi a primeira reação que a gente teve. E isso já está fazendo o seguinte, ó, a gente vai ter uma reunião semana que vem já com a Estácio, pensando em construir uma plataforma de ensino à distância para adiante. Aí os sonhos que a gente tinha, por exemplo, criar uma pós-graduação sobre o terceiro setor, né? Com um grupo que a gente tem, acho que a gente tem. Essa é uma das ideias que a gente está levando. Aí eu vou falar que horas se eu começar a trazer, mas tudo que estava aqui está começando a sair daqui. Bom, então a gente vai construir um estúdio, Reação vai passar a ter uma produtora dentro do Reação para a gente virar uma empresa de conteúdo, distribuição de conteúdo online, pensando em ônibus, etc. E aí o segundo movimento foi, cara, agora a gente. Bom, nossa pirâmide de Maslow lá, necessidade básica é manter a operação mantida. Com outra distribuição, mas mantida. Aí a segunda era alimentar a nossa galera, né? E como é que a gente faz? A gente tem 2.000 famílias, boa parte delas vivendo em situação de extrema vulnerabilidade, precisando fazer isolamento social em cubículos de 5 metros quadrados com 7 pessoas morando no mesmo lugar, e a fome começou a bater a porta dessas pessoas. Então a gente lançou uma campanha chamada Ipom no Corona. Cara, é muito legal ver a solidariedade das pessoas nesse momento. A gente precisava levantar 600 mil reais, né, para esse grupo de 2.000 famílias. Isso significa que a gente dá uma cesta básica digital. Cada família ganha um cartão digital da Ticket, que virou parceira nossa e dá de graça o cartão, inclusive a logística de entrega. E cada família ganha um cartão que tem 3 meses de recarga a 100 reais. Se a família for maior, a gente dá mais de um cartão. A gente tem um número lá para cada cartão. E aí isso aí facilita a logística, a operação de entrega, muito mais fácil do que distribuir cesta básica, física. Diminui o risco de contágio e ainda fomenta os mercados locais. Né? Rocinha, Cidade de Deus, a gente está em Cuiabá também, a gente tem isso. E aí, cara, a gente, em um dia a gente levantou esse dinheiro. O BV, parceiro nosso, deu 420 mil. A ONG Gerando Falcões de São Paulo deu 180 mil e a coisa começou a andar. Aí a gente está começando a distribuição hoje de cesta básica, né? Hoje que começou. E aí a gente falou, cara, vamos parar por aqui? Não, vamos crescer. E eu acredito muito na reação em cadeia, né? Eu acho que a gente tem muito mais força. E aí o segundo movimento desse Pão no Corona, que era o nome original, eu chamei alguns amigos que eu sei que têm características parecidas com a nossa, de histórico esportivo e um viés social. E a gente está entrando para uma segunda onda. Aí eu acho que em off aqui, eu sei que tem uma galera, mas a gente não está divulgando isso ainda, mas fica aqui. Guga, do tênis, né? Que eu sou muito fã. O Diego, do Flamengo. O do futebol, embora eu seja tricolor, mas eu acho que ele é um cara que tem uma carreira muito, muito respeitada e um cara muito especial. O Bernardinho, do vôlei.
Hortência do basquete, Daiane dos Santos, ginástica artística, Gabriel Medina do surf, Minotauro do MMA e eu também nessa campanha. Só que para a gente dar ownership, né, para esse pessoal todo, senso de propriedade da campanha, qual foi a estratégia que a gente adotou, que eu comecei adotando? Todos eles apoiam projetos sociais. Então, a nova onda das doações é resolver uma dor que todos eles estão tendo que a gente tinha com reação. Então, a gente vai nutrir esses projetos com a mesma logística que a gente fez. A gente muda o nome da campanha de Pão no Corona, porque eu acho que é um nome muito associado a mim, ao judô e ao reação, e eu queria que eles ganhassem senso de propriedade, então a gente abre mão dessa... Não que a gente tenha, mas de qualquer tipo de vaidade, e vira Vencendo Juntos. E a gente vai lançar isso provavelmente semana que vem. Já tem já temos... falei já com o Santander, com o Itaú, estava agora fazendo um webinar no Itaú, até me emocionei no final, depois eu falo por quê. O BV e Bradesco para tentar grandes bancos para apoiarem a causa. A gente oferece webinar com esses grandes atletas juntos para o pessoal dele. Enfim, a gente está criando estratégia. E esse é o próximo movimento da nossa reação, né? Você perguntou de reação. Eu estou falando tanta coisa que eu já estou até perdido aqui, que eu já estou me perdendo. Estou sendo prolixo. É melhor você conduzir, Fábio, desculpa. Mas eu acho que a gente... a gente tem, Fábio? Acho que é legal você falar, porque nem todo mundo... O Reação já é bem conhecido, mas nem todo mundo conhece a dimensão do reação. Então, acho que isso todas as vezes que a gente conversa, isso me gera um incômodo positivo, né, de que eu acho que eu estou fazendo pouco ainda, nesse sentido, do que você faz muito mais. Mas eu quero trazer a nossa conversa um pouco e depois a gente volta para aí, na questão dos 6 valores, né? Até a gente já... Ainda bem que a gente não tirou do papel aquele projeto olímpico lá que a gente conversou, porque a gente ia perder muito dinheiro naquilo. O que você pode trazer dessa questão da filosofia do reação, dos 6 valores, para a vida, para o nosso momento aqui? Eu acho que é legal esse caminho de você didaticamente trabalhar isso, porque eu acho que a gente está precisando, a gente vê tanta notícia ruim, está todo mundo drenado de energia, e aí não é fazer autoajuda, fazer blá 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 motivacional aqui, não. Eu acho que tem uma congruência na questão do caminho e dos valores que você criou para a reação, e eu entendo que isso é saudável e gera valor e impacto para os meus clientes aqui, a timeline dos valores aí que você desenhou. Claro. Bom, eu acho que é um dever de todos nós, por pior que estejamos, pior que seja que tá, quem sou eu para saber que a dor de cada um de vocês? Mas eu acho que o otimismo, cara, diante de tudo que está errado, ele é muito importante nesses momentos, Fábio. E eu acho que é onde a gente mostra mais o nosso valor, né? A gente tem uma oportunidade muito legal para mostrar como é que a gente se levanta, como é que a gente pelo menos tenta, como é que a gente luta, né? Como é que a gente luta. Então, vamos lá, vou tentar trazer um pouco para a nossa metodologia. Como eu falei, o nome é O Caminho. E a gente escolheu 6 valores inspirados no Bushido, né? Que é o Código do Samurai. O judô foi criado 6 anos depois dos samurais serem oficialmente extintos no Japão, né? 1876 acaba a história dos samurais e 1882 o Jigoro Kano, fundador do judô, ele começa com a ideia do judô, funda o judô e exporta para o mundo inteiro. E a ideia era ser uma arte marcial que transcendesse o tatame, que formasse, como a gente usa lá no Reação, faixas pretas dentro e fora do tatame. E aí nosso programa socioemocional, ele é baseado em 6 valores. Então até aqui no kimono, eu estava dando aula agora, então o meu kimono está aqui. O meu kimono já é colorido, mas a da garotada é em preto e branco, e conforme eles vão passando pelos valores, eles vão ganhando o valor colorido, e vão colorindo o caminho. Então esse aqui é coragem, são 6 valores que a gente escolheu. Coragem, humildade, disciplina, que é uma ponte aqui, honra, excelência e solidariedade. Então a gente trabalha esses 6 valores, um a cada semestre, com mais ênfase em cada semestre, sempre numa perspectiva de construir, conquistar e compartilhar cada um deles. Então toda a nossa metodologia pedagógica ela vai adequada para cada faixa etária, para ela entender o que é coragem. E normalmente o judô tem uma influência muito grande do taoísmo, né? Que são os opostos, yin yang e tudo. Então normalmente a gente começa na construção pelos opostos, né? É importante você entender a coragem pela perspectiva do medo,
né? Quem tem coragem não é quem tem ausência de medo, né? Isso é um maluco. É quem consegue entender, respeitar e dominar o medo. Então a gente começa sempre pelo contrário. Bom, eu acho que isso aí já está sendo um pouco exagerado. Eu acho que, mas pensando na crise agora, o que eu diria assim? Eu tô fazendo um projeto que tem a ver com cair e levantar, que eu acho que é a máxima do judô, né? Cai, levanta, cai, levanta. Então, quando a gente fala em coragem, assim, cara, que é o primeiro valor, eu acho que em momentos como esse, cara, a gente tem que ter. Pelo menos é o que a gente está. Eu estou tentando fazer o walk the talk, né? De tudo que eu sempre falei e acreditei. Eu estou vivendo um momento oportuno para isso. Acho que todos nós, né? De exercermos o nosso melhor. Então, coragem, cara, eu acho que a gente precisa ter coragem agora, cara, para arriscar, para enfrentar um novo mundo que a gente não sabe exatamente como vai ser, para enfrentar tudo que está acontecendo acho que com humildade também, né, de entender que a gente talvez não acerte de primeira, a gente vai dar muita cabeçada, mas a gente precisa arriscar, precisa ousar, precisa se reinventar. Acho que disciplina, a gente precisa construir rotina nova nas nossas vidas, né? Isso envolve um bom momento, eu acho, para mim, tem sido uma rotina de me desenvolver mais intelectualmente também, sabe? Coisas que estavam lá atrás eu voltei a fazer francês, estou lendo clássicos que para mim são importantes, fazendo curso online, apesar de não ter tempo para nada. Então é um momento para a gente criar rotina com disciplina para a gente crescer mais. Eu acho que honra é um valor que a gente está vivendo num momento, é um valor muito importante para a gente viver agora. Né? Eu acho que quando a gente cai, a gente é muito tentado a tomar atalho, né? A tomar atitudes que sejam mais fáceis. Quando a gente pensa em demissão de funcionário e tantas outras coisas. Mas eu realmente acredito que, cara, que esse é exatamente o momento para a gente. Honra, eu acho que é o valor para mim do caminho, né? Coragem, humildade, disciplina, honra, excelência e solidariedade. Eu acho que a honra é um dos mais importantes, né? Honra porque ele é o mais difícil de você construir, mas ele é o mais fácil de você perder. E são nos momentos que a gente toma porrada, que a gente cai, que é quando a gente tem mais possibilidade de mostrar o que ele significa. Né? Então, eu vou te dar um exemplo simples, fácil, que até eu não estou querendo me comparar com ninguém aqui, tá? Pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, tem uma menina que vem 2 vezes por semana aqui limpar minha casa, arrumar minha casa. Nota 1000. Como é que eu exerci a tal honra com ela? Eu tenho condições de fazer isso, eu continuo pagando ela normalmente e eu ligo para ela e ela 2 vezes por semana ela me dá um coach por telefone de como é que eu limpo a minha casa. Eu estou me reeducando, uma educação torta que eu tive, né, de todo mundo que cresceu num ambiente social favorecido. Então ela me ensina desde onde é que eu pego o produto tal para limpar o chão, onde é que está o aspirador, onde é que está, como é que faz isso. Coisas simples, mas que eu tenho vergonha de admitir que eu não fazia. Então eu continuo pagando ela normalmente e criei uma maneira dela se sentir também útil e me ajudar, e de fato me ensinar. Então acho que essa é uma atitude que eu acho que faz sentido. A gente tem as escolas com os professores que recebem quando o pessoal paga, né? Então o pessoal que não está, esse pessoal é o primeiro que para de receber porque ninguém está pagando nas escolas, eles suspenderam, são 20 escolas. Então estou criando produtos palestras, etc., que a gente consiga com uma parte dessa receita, quer dizer, a primeira parte dessa receita, pagar essas pessoas. Aí o meu sócio ele falou para mim assim, porra, cara, mas tu inventa, a empresa é uma coisa, você é outra coisa, etc. Eu falei, cara, não, acho que essas horas isso vai fazer uma diferença para o resto da vida, sabe? São coisas que a gente pode fazer agora, né? A honra, a reputação, ela tá ligada à longevidade, né? É bem diferente de performance. Eu acho que é um momento de pensar nisso, em todas as ações que a gente vai ter dentro das nossas respectivas empresas. Aí, quando a gente fala em excelência, cara, eu acho que eu acho que está ligado também a essa reinvenção, né? Eu falo muito do faixa preta. O melhor faixa preta é o que tem a fome do faixa branca, né? Que ele continua o tempo inteiro com fome de faixa branca. Porque a vida é dinâmica, a gente está toda hora, cara, tomando porrada, de onde a gente menos espera. Eu tive uma experiência no judô muito rica, no período que eu estava melhor no ranking mundial, estava em primeiro, há 1 ano e meio, em Jogos Pan-Americanos no Rio. Eu ganhei de um cubano que era meu grande adversário. Porra, na semifinal eu fui enfrentar o reserva do americano, que eu sempre vencia. O cara me derrubou, eu botei o braço no chão, eu quebrei o braço, aí carregado. Dos 14 atletas do Pan-Americano, só um não ganhou medalha do Brasil, que era eu. O cara que estava em número 1 do ranking mundial,
em toda a cidade com um pôster de super-herói da Oi, que era meu patrocinador na época, e voltei para casa carregado, sabe? Então, esse imponderável do esporte e do judô me ajuda muito a enfrentar, acho que, momentos como esse. Porra, eu tomei tanta porrada no judô, perdi tanto, sabe? Que você começa a ter menos medo de perder. Porque a gente passa nos treinos, eu acho assim, é engraçado, a gente passa, as pessoas treinam para não perder, treinam para não cair. A gente tem que treinar para se levantar, porque a gente vai cair. É claro que a gente vai dirimir risco, a gente vai se preparar, mas a gente vai cair várias vezes. Porque as derrotas acontecem às vezes quando a gente é número 1 do ranking mundial. Quem esperava uma pandemia desse tamanho com essa velocidade? Mas se você se preparou para perder e para estar preparado para se levantar, claro que tem derrotas maiores e outras menores, mas você sabe que o seu mindset é, pum, isso é um tombo. O que é que eu preciso? Velocidade. Eu me levanto e luto, rápido. Eu não espero no chão. Eu invento alguma coisa. Se der errado, eu aprendi com ela e já vou para outra coisa. Eu tenho que ter velocidade. Eu tenho que construir uma disciplina nesse novo caminho. Para eu poder. E aí, cara, sei lá, se vai acontecendo. E por fim, aqui eu estou falando de valores meio empolgado, né? Que eu tenho estado mais empolgado do que o normal. É a tal solidariedade no final que dá sentido a todos os outros, né? É o tal do compartilhar, né? Como é que eu construo essa reação em cadeia, em equipe? Todo mundo aqui lidera a empresa, eu lidero Reação com 75 funcionários, 2.000 alunos, estou liderando agora junto com esse grupo um outro movimento de arrecadação de cesta básica, a gente vai ter metas ambiciosas de 5 milhões para cima. Como é que a gente reage melhor? Quando a gente reage em cadeia, né? Então essa energia que eu estou tendo aqui, ela não pode ficar só aqui, né? A energia que vocês têm, elas têm que estar compartilhadas. A gente tem que crescer junto com o nosso time, sabe? Tem que irradiar essa energia, por mais difícil que seja, sabe? E não é fácil. Vou te dar um exemplo aqui hoje, que eu me emocionei. Eu estava fazendo um webinar no Itaú agora mais cedo. Agora eu já chorei antes, eu não vou mais chorar porque eu já vi, tá? Mas olha, cara, que história... O que a gente tem que fazer lá? Isso aqui, hoje começaram as distribuições de cestas básicas. Aí esse aluno nosso tem 13 anos, é um garoto nota 1000. E olha como é que ele escreveu para mim esses dias. Olha que foda que é, cara, essa desigualdade, tudo isso, né? E como a gente tem que motivar as pessoas que estão numa situação muito pior do que a minha, do que a de todo mundo que está aqui, sabe? Isso também me inspira a não supervalorizar o que eu tenho de problema. Porra, eu tô bem pra cacete comparado com essa galera. Não é, porra, eles estão, assim, eu tenho que usar essa energia que eu tenho para fazer coisa. Olha só, João Pedro, o nome dele, tem 13 anos. Ele escreveu ontem para mim hoje, né? Sensei, passou no jornal que morreram 5 pessoas da Rocinha ele. Agora estão falando que morreram 6. Eu sou bundão, começa a me emocionar. 6 de 8 que pegaram, eu não entendi nada. Aí eu comecei a falar, tá movimentado, tá mais quieto? Ele movimentado. De tarde, de noite tá mais vazio. Aí eu, tá todo mundo bem na sua casa? Sim. Como é que você tá, Sensei? Aí eu, tudo bem. Aí, quero que tudo volte ao normal, Sensei. Eu falei, também. Mais importante é aproveitar esse tempo para construir algo novo, ler um monte de coisa, treinar bastante, ganhar força intelectual, construir repertório, é aquela coisa de sensei, né? Falei um monte de coisa. E aí, no final, ele falou, sim, sensei, tudo vai melhorar, mas eu estou com muita saudade de você e do Reação. A maior parte do meu tempo é lá. É minha segunda casa, está fazendo muita falta. Aí eu falei que minha também, muito ruim tudo isso, mas a gente está todo dia junto, pelas redes sociais, nos nossos treinamentos online. Vamos continuar juntos, até isso passar. Aí ele escreveu, sim, sensei, vamos voltar cada vez mais forte. Amanhã eu vou pegar o cartãozinho com a minha mãe, sensei, da cesta básica, que é o tal cartão de R$100 por mês por 3 meses. Aí eu, pô, excelente, qualquer coisa grita. Aí ele mandou 2 corações e agora ele respondeu de manhã assim, minha mãe pegou o cartão, sensei, com o sensei Tiano e o sensei Aurimar. Minha mãe está agradecendo, pois ela e meu pai estão desempregados. Muito obrigado, sensei. 2 corações. Foda, né? Foda. Então... a gente tem que motivar esse tipo de gente, ao mesmo tempo apoiar esse tipo de gente, para tal reação em cadeia ela ter sentido, né? Então, a gente está na ponta também, né? Então, estou nas campanhas tentando levantar coisa e, ao mesmo tempo, vendo a ponta receber. E, ao mesmo tempo, os contrastes dos meus problemas, né? Dos meus números. É foda. Sensei, vou resgatar uma conversa que a gente teve lá, tomando um chablis. Aquela nossa aula de estratégia, de performance e progresso, você chegou a refletir sobre ela nesse momento? Muito. O que você pode dizer aqui para os meus convidados sobre isso?
o insight foi seu, né? A provocação foi sua. A gente, nesse curso, a gente teve uma aula muito bacana, que foi a primeira aula com o indiano, cara, espetacular, que era uma aula de redefinir sucesso para todo mundo, né? A gente tinha perfis muito heterogêneos lá nesse curso, e em comum todos lideravam grupos, lideravam times, lideravam ideias, construíam ideias, etc. E eu acho que ficou muito forte assim para todo mundo que passou, o que significa esse tal redefinir sucesso. E a gente teve uma aula muito legal sobre performance e progresso, né? Performance e legado. E aí, se a gente fizer num tom mais professoral, a minha geração X, eu não sei a idade de vocês, eu estou com 44, faço 45 semana que vem, olha que estou ficando velho. Ela é uma geração muito ligada à performance, né? A geração X. Aí surge a Y, que é tal geração do propósito, do legado, da longevidade, do progresso, né? A gente precisa fazer sentido. Não só show me the money, mas não só meritocracia, mas eu preciso me sentir importante, útil, fazendo as coisas de alguma maneira melhorarem. E aí a gente está num momento de transição de time, que daqui a alguns anos, a maioria das equipes que a gente vai liderar é formada basicamente de geração Y, da galera que não está mais drivada só na performance, né? Mas está drivada também em propósito. E aí a gente precisa melhorar nossas histórias. Porque o que une as pessoas, mais do que dinheiro, na minha opinião, do que amor, é o que une as pessoas. É o final do Game of Thrones que eu adoro, né? O que une as pessoas, eu não sei quem viu aí, é dinheiro, é poder, é o amor. Eu acho que não tem nada mais poderoso para unir pessoas do que boas histórias. E cada um de vocês precisa construir uma excelente história para a empresa de vocês, que chegue no coração. Ah, mas a minha empresa é uma empresa de catalisador de petróleo. Não interessa. Você tem como construir qualquer história bonita dentro da operação, dentro da maneira como um lida com o outro. Todo mundo tem que criar uma história poderosa para envolver e para botar todo mundo no mesmo time, né? E para as reações que acontecerem em cadeia. E aí, dentro da tua pergunta, Fábio, eu tergiversando aqui, eu acho que mais do que nunca, a sociedade vai voltar muito mais antenada com a tal ideia de progresso, com a tal ideia de legado. Que legado da longevidade, progresso da longevidade, da reputação. E as empresas que não pensarem nisso, cara, elas não vão crescer mais. Eu acho que a gente já estava vivendo esse movimento e agora com o mundo, independentemente do perfil ideológico de cada um de nós, de vocês, a esquerda, a direita, é fato, cara, que de repente esse sistema de capitalismo que a gente vive, ele está vivendo um momento, embora tenha sido o melhor até para distribuir riqueza ao longo da história, né? Do ponto de vista até de buscar menos desequilíbrio social, ele está se esgotando. A gente precisa reinventá-lo. E isso começa pelos donos do sistema. E os donos do sistema somos nós, líderes de times, de empresas, de pessoas. As mudanças começam conosco, né? Não é o governo, é o poder. A gente tem esse poder com os nossos times de começar a melhorar isso. Então, acho que é um bom momento agora para a gente se ressignificar ainda mais esse tal lugar que a gente está chamando, que o Fábio está chamando de performance versus progresso. Como é que a gente traz o progresso com mais força para dentro da nossa organização? E quando a gente fala em progresso, se a gente for pensar no que o nosso professor falou, Fábio, eu me lembro que ele falava progresso está ligado a... deixa eu me lembrar agora. A ideia de você ter alguma coisa que você faça ali que você se sinta responsável por um mundo melhor. Era um pouco do que ele trazia, né, da ideia. Então, como é que vocês trazem o que vocês fazem, como é que a gente traz o que a gente faz para a pessoa pensar, puta, isso pode ser um mundo melhor. Vou dar um exemplo do nosso negócio, né? Porque o Reação a gente é voluntário, e esse outro negócio que a gente faz de aulas em escolas, que começa com judô, mas a ideia é que a gente progrida para educação física, para outras atividades, a gente criou uma ideia que é o seguinte, cara. A gente tem um currículo que trabalha com as 3 formações, corporal, técnica e socioemocional, que é esse programa de valores que eu falei para vocês. E cada escola que a gente entra, a gente garante que a gente vai entrar num projeto social, com a mesma metodologia. A gente tem uma parceria com a IBM, então eles fizeram um app para a gente levar a gestão para esses lugares. E a cada semestre, a gente tem um encontro que a gente mistura esses 2 grupos. Aí no começo, o meu sócio falava assim, cara, mas será que as empresas, as escolas estão preparadas para isso? Pensa numa escola que custa R$6.000, que tem escola no Rio que a gente está que custa isso, e a gente vai falar para eles, cara, a gente vai fazer isso e 2 vezes por ano a gente vai botar os seus alunos
no projeto social ali no Reação, que é na Rocinha, juntos. Aí ele falou, cara, mas eu não sei se o mundo está preparado para isso. Aí eu falei, cara, a gente vai ajudar a preparar o mundo para isso, porque esse é o lugar que a gente precisa colocar o mundo. Integrar, misturar e criar uma sociedade, uma nova geração que tenha um olhar muito maior, porque isso vai ter resultado para todo mundo. A riqueza desse encontro não é para quem é pobre, para quem é o cara que está ali na base da pirâmide social, é para quem está na ponta também. Então, e com isso a gente contribui para um mundo melhor. Então, os nossos professores, cara, é muito legal. Eles se sentem, assim, missionários de um novo mundo, sabe? E isso fica muito mais legal, né? De você. Então, eu acho que toda empresa pode criar programas que você faça todo mundo se sentir um cara que faz parte de algo maior do que ele, né? Eu acho que as grandes ideias são essas. Por isso que o nome do Reação nunca foi Instituto Flávio Canto, porque eu acho que uma ideia, um nome neutro, ele é sempre mais poderoso do que uma pessoa, né? Aí todo mundo fala, essa ideia também sou eu. Deixa eu ouvir um pouco. Falando pra cá. Legal, Fábio. Não, acho que o que a gente conversou, né, que a gente viu bastante lá, é que não adianta você ter só performance e não ter progresso, porque isso vai ficando vazio e daqui a pouco você não atrai os melhores talentos enfim, o mundo vai dar o recado de que não vai ter legado. E se você só focar em progresso e não gerar EBITDA, não gerar caixa, não gerar, né, você não fica de pé, né? Então você equilibrar. Eu acho que o desafio pós-pandemia é a gente equilibrar, nós empresários, um bom equilíbrio entre performance e progresso, e me parece que essa é a agenda do número 1. Né? É presente e futuro, equilibrar performance e progresso, não ser apaixonado nem por um nem por outro, e temperar esses dois elementos, para que a gente tenha, não é um mundo melhor, poliana, não é isso, para que seja sustentável, que seu legado perdure, e você atrai os melhores talentos também. Você tocou nesse assunto, dificilmente você vai atrair bons talentos se não tiver esse equilíbrio. Os boletos, salário você sobe, os boletos sobem juntos, então você precisa ter senso de legado. Mudando de assunto agora, que a gente está caminhando para os últimos 15 minutos aí. Pessoal, quem tiver pergunta, vai mandando no chat, manda para a equipe, manda para mim. Vamos falar um pouco agora desse momento, indo para o que você falou aí, né, do que você está fazendo com as crianças, da questão do mente e corpo, mente sã, corpo são. Como é que que recomendação que você pode dar para quem está surtando nos home office? Eu também sou privilegiado, eu vim aqui para minha casa de praia, estou correndo, estou conseguindo fazer as coisas. Mas quem está trancado em apartamento, eu não vou nem falar da questão das comunidades mais carentes, estou falando para o nosso público, que são empresários, são executivos, que são nossos estudantes. Que recado que você pode dar para esses líderes para que ele tenha... A gente falou com o PA, a questão dos 4 corpos, mente, alma, corpo, energia, para o conceito de atleta corporativo, para que a gente consiga ter energia para liderar esse momento. Mas também o que você compartilhar um pouco desse projeto que você deve estar aí no papel ainda, não sei se você consegue antecipar para a gente, o que a gente poderia fazer com a equipe também, para a equipe também estar bem. Porque a gente não está vendo o que cada um está fazendo nos seus apartamentos, nas suas casas. O que você poderia oferecer para a gente no sentido de contribuir com esse momento? Eu acho que, assim, vai parecer que eu estou vendendo produto aqui, mas depois de fazer a Reação girar, eu faço palestra em empresa, né? E um parceiro que faz muita palestra comigo, que é uma agência, ele falou, cara, começou a me provocar para a gente pensar em algum programa, alguma missão que pudesse fazer sentido nesse momento, né? E eu confesso que eu fiquei meio que preocupado de parecer oportunista agora, né? Você criar, todo mundo ferrado, você criar um programa assim de um business agora, né? E aí, a gente foi aos poucos. Eu conversei com o pessoal da Ambev, com o pessoal da BRF, parceiros de algumas empresas que eu conheço, diretores de RH, para entender o que poderia fazer sentido para aquele momento, né? Cara, aí a gente desenvolveu, na verdade, 2 programas, assim. Um a gente chama de Mente Sã e outro de Mente Sã e Corpo São. Então, na verdade, a ideia era assim, o Mente Sã, a gente cria pílulas motivacionais
que estão associadas aos valores, ao Cai Levanta, um pouco do que a gente falou. Aí eu contratei uma menina que eu adoro, que trabalha com roteiro. Vocês viram que eu falo pra caramba, para me ajudar a roteirizar, para eu ser menos prolixo e ter mais objetividade em cada pílula. E isso a gente faz uma jornada, né, de 9 episódios, de 5 a 8 minutos. Isso seria uma coisa curta para a gente começar o dia, para o pessoal que está em home office. E no último dia a gente tem um bate-papo grande com todo mundo participando. E aí, eu conversando com uma pessoa legal que eu gosto muito, que é uma das pessoas de RH, ela falou, cara, eu acho isso legal, mas eu acho que você podia fazer algo maior. Aí começamos a pensar, aí eu falei aí a ideia que surgiu foi fazer o Mente Sã e Corrupção. Então porque eu acho isso importante, eu acho que criar rotina e ajudar a construir rotina para quem está trabalhando de home office, nunca fez isso, que tem filho, eu acho que é legal ter. Isso envolve saúde também, então ela achou isso muito mais legal. Então, a gente faz aquela mesma ideia de pílulas inspiracionais, mas elas são precedidas de um treinamento físico, uma atividade física, que o meu treinador está fazendo, que é um cara super mestre, um gênio de preparação física, de 30 minutos e depois um bate-papo, alguma pílula que tem uma coisa da inspiração, porra, agora vamos para a porrada, vamos trabalhar, mas já fizemos a parte física do dia, seriam 2 vezes por semana, depois a pílula inspiracional e no último dia um webinar com um treinão, todo mundo junto. Aí é curioso, né, Fábio, como é que as coisas vão, aquela coisa de você cai, levanta e depois você sabe o que está dando. Hoje eu conversei com uma amiga minha da Aliança, que ela trabalha no RH da Aliança, que é uma rede de shopping center. Ela falou, Flávio, eu achei muito legal a ideia, mas eu queria um outro modelo, eu quero para criança. Então, na verdade, isso que virou um produto, digamos, para as empresas e para o home office, a primeira demanda que eu estou tendo é de fazer um produto para criança, cara. Então, para os filhos dos funcionários. Então, a gente vai fazer parecido numa versão menor, obviamente, cada pílula de 5 minutos, com uma atividade física e alguma coisa de psicomotricidade, depois uma linha de inspiração mais adequada para a criança. E, no final, vai ser um treinão com as crianças convidadas para participar, entrando na live junto, sabe? Então, assim, esse é o único lugar desse período que foi construído que tem uma pegada de business, que a gente também meteu o Ipom no Corona, que é o nome da nossa campanha, então uma parte vai para a campanha de cesta básica, e eu já estou decidindo que vai também para pagar os funcionários das escolas que estão sem receber, sabe? Então, se ele tiver sucesso, a menina da BRF estava empolgadíssima, falou, cara, eu acho que a gente consegue botar, ela é legal, então ela vai mandar para o grupo dela de RH. E aí é mais uma ideia assim, desses brainstorms que eu estou tendo comigo e com a minha casa. Estou sozinho em casa, então não tenho que fazer pensando, inventando coisas. O que eu vou te colocar aqui numa saia justa, o que eu quero é que os meus clientes, que a gente tenha uma semana desse produto para os filhos dos meus clientes e para os meus clientes. Pode ser? Dá para ser? Manda ver. Então tá bom, estou com algumas perguntas aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. A Débora me pergunta o seguinte, olha aqui, ó, sou privilegiada, estou em casa com conforto, etc. É uma diretora de um dos nossos clientes aqui. Tenho feito vídeos instruindo, me aproximando, dei meu telefone para todos os funcionários. Está falando da empresa dela e são funcionários de um nível social um pouco diferente, né? Então, mas como tranquilizar e acalmar? Que dicas que você, que é um mentor e está acostumado a transitar já há 20 anos, né, com a galera da periferia, e como falar com esse pessoal? Como acalmar? Como acolher? Qual que é a dica que você dá? E o que não fazer, né, também? Porque também, às vezes, a gente não sabe o que fazer. Você já errou, já acertou. Como é que a gente se conecta a essas pessoas, né? A gente tem clientes que têm 1.300 funcionários. A gente está falando aqui de clientes... Só do programa PAEX, a gente está falando de mais ou menos 20 mil funcionários que nós temos. Então, a gente está falando de 100 mil pessoas diretos. Você pode ver, é mais ou menos 200 mil pessoas que a gente impacta entregando metodologias de gestão. Né? Então, a gente tem um senso de propósito muito forte na medida em que a gente mantém essas empresas de pé e cada vez mais convidando para performance e progresso. Que dica que você dá de mentoria para a gente conversar com esse pessoal nesse momento difícil? Eu só vou pedir para você repetir o começo do que você falou. A pergunta é a seguinte, como é que eu acolho o meu time de campo? Né? Eu tenho um estaleiro, o pessoal lá da ponta, se eu tenho uma construtora, o pessoal da ponta, se eu tenho uma fábrica, aquela galera que estão mais fragilizados, estão com medo de perder emprego,
tem uma situação social difícil, então, tipo, fica em casa. Ok, mas aquilo que você falou, como que é a estrutura familiar dessas pessoas, né? Como é que a gente acolhe essas pessoas nesse momento? Olha, eu não sei, tá? Vou falar o que a gente está fazendo, tá? O que a gente tem feito. Eu, no primeiro dia, eu fui provocado pela nossa coordenadora, gerente executiva, e a ideia não foi minha, foi dela, e ela teve uma ideia. Eu sou muito acelerado, então às vezes eu esqueço, eu não celebro, eu não. Se alguém me elogia, eu fico sem graça. Se alguém, sabe, eu tenho, segundo o terapeuta, a síndrome da próxima luta. Eu já quero estar na próxima luta, sabe? Acabou aqui, vamos para cá, vamos para lá. E às vezes eu esqueço de valorizar quem está no front comigo. E ela falou, Flávio, a gente tem uma situação no Reação relativamente estável, porque a gente tem o salário dos nossos funcionários garantidos, porque a gente tem parcerias com lei de incentivo e a gente está executando projetos que terminam no final do ano. E ela falou, está todo mundo muito preocupado, todo mundo sabe que a gente vai estar sempre tentando fazer o nosso melhor, mas eles não sabem. Então eu gravei um vídeo de 5 minutos, falando de tudo que estava acontecendo, e eu estou falando de 75 funcionários, tá, Fábio? É muito mais fácil. Mas todos eu conheço todos, é uma relação talvez um pouco mais fácil de trabalhar isso. Mas eu acho que independentemente do que seja, se a gente vai manter quem a gente tem, ou se a gente, eu acho que é jogar limpo, sabe? Então fiz um vídeo nesse caso super legal e falei, pessoal, a gente está vivendo um momento mais difícil que a gente viveu junto, mas a gente está junto. E eu queria, parabenizar todo mundo que está ajudando a ressignificar o que a gente faz. A gente vai sair dessa história toda muito diferente e vai sair melhor. Porque a gente não está parado, a gente está agindo, a gente está reagindo, tudo que está acontecendo, a produção. Cara, se você vir o que o pessoal está fazendo, tem um assistente de educação nosso, o cara, ele é compositor, então ele faz jingle para todos os programas. A gente está descobrindo talentos que a gente não sabia que tinha, sabe? E eles também, e eu também. Então eu valorizei isso nesse vídeo e falei, e a gente está junto, galera, a gente vai sair dessa junto, a gente tem uma situação estável nesse período que a gente está, eu nunca vou deixar de jogar limpo com vocês vão saber tudo que vai acontecer. Teve um efeito muito bom. E do outro lado, eu falo de uma coisa que é mais difícil que a gente está vivendo, por exemplo, os nossos professores de escola, eles recebem, quem paga são as escolas, a gente tem um projeto de licenciamento com escolas, entendeu? Então a escola não vai mais pagar. Os professores estão dando aula lá, os pais pararam de pagar e eles me representam na escola, mas quem paga é a escola. Então a gente está marcando um call, ia ser amanhã, mas eu falei, não, vamos fazer segunda-feira. Porque a gente quer ter um papo reto com eles, que é o seguinte, a nossa ideia é o seguinte, olha, a gente vai diminuir, a gente está definindo quanto a gente vai diminuir. Eles acham que estão esperando que não vão receber, porque quem paga são as escolas, né? A gente vai ajudar, a gente vai estar junto com vocês nesse período como a gente puder. Então, nesse primeiro mês, a gente não sabe se vai ser 75% ou 50%, mas eles não esperariam receber isso da gente, então a gente vai fazer isso. E eu quero fazer o seguinte, a gente vai migrar todo esse conteúdo que a gente está fazendo online, vai migrar para uma plataforma exclusiva, que a gente abre para projeto social e para todos os nossos 400 alunos dessas escolas, todos não, só isso é o que a gente tem, começou esse ano o projeto, ano passado. A gente vai abrir, eu já fiz um vídeo hoje que eu falo para eles, a gente está vendo uma situação difícil, a gente não quer forçar a barra de ninguém, mas a gente não quer que os seus filhos deixem de treinar judô e ter rotina conosco. A gente está abrindo uma plataforma exclusiva, vocês todos vão ter acesso. Alguns pais estão ligando, né? Perguntam como é que eu pago, como é que eu não pago, estão preocupados com os professores. A escolha de pagamento de quantia de vocês, se vocês não puderem agora, porque é um momento difícil, a gente só não quer que seus filhos parem de treinar. Vocês têm acesso à plataforma. Se vocês puderem pagar um valor simbólico de R$60 por mês, já é legal. E se vocês puderem manter a mensalidade, é maravilhoso. A gente vai estar construindo tudo isso para conseguir manter, para tentar manter o padrão que os professores tinham. Lembrando, eu até falo isso sem ser oportunista, mas é verdade, eles sabem. A maior parte dos nossos professores são professores que são formados pelo Reação, eles são atletas que vêm de Rocinha, Cidade de Deus, etc. Mas a gente vai deixar aberto para eles fazerem um papo bem reto. E aí, além disso, a gente abre essa plataforma
para outros projetos sociais gratuitamente e abre também para quem quiser e puder contribuir com, digamos, R$ 60 por mês. E a gente tem uma rotina estabelecida ligada ao judô, à psicomotricidade, contação de história dentro dessa plataforma. E talvez, aí a gente vai falar, vocês todos passam a ser vendedores desse programa, porque a gente vai ajudar, a prioridade número 1 desse projeto é conseguir manter vocês com o mesmo padrão que vocês tinham. Então, todos esses professores, eu imagino que com essa informação, ou seja, primeiro eles sabem, a gente não vai abandoná-los. E depois eles falam, pô, eles ainda estão dando oportunidade a gente, inclusive deles trabalharem nessa plataforma também, né? E eles fazem uma venda direta para os próprios alunos, com carinho, com cuidado, a gente vai fazer uma capacitação de como isso seria, e além disso, para os outros alunos, entendeu? A gente está criando, talvez funcione, mas eles Flávio, desculpa, estou te perguntando aqui, você comentou de apoio de algumas empresas, e aí eu vou te ajudar a responder, né? Tipo, é o momento de pedir apoio de determinadas empresas? Eu acho o seguinte, empresas de grande porte têm uma realidade muito diferente de empresas de médio e pequeno porte, como são os nossos clientes. Né? Então, você que tem contato com grandes empresas, falou de valores aí de patrocínio, acho que elas têm uma situação diferente. Né? Os nossos clientes são pequenas e médias empresas, apesar de serem empresas que têm 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, são empresas que trabalham com caixa muito apertado. Né? Então, o momento... A gente até fez um comitê com o Zeidan, de que os nossos clientes são pouco líquidos. É muito imobilizado e pouca liquidez. Esse é um aprendizado também, de a gente trabalhar de maneira mais líquida para se preparar para perrengues absolutamente incertos. Né? Então, acho que esse é um aprendizado. O que você pode falar de como é que está o humor das grandes empresas, dos apoiadores dos seus projetos? Fábio, falou, as médias empresas, até empresas grandes, estão com bastante dificuldade hoje. Né? Hoje, por exemplo, eu estava conversando sobre esse... bom, vamos lá. A gente tem um caminho que está ligado ao Reação e à campanha de cesta básica. Né? Então, você tem, por exemplo, grandes bancos, como o Banco Votorantim, o Itaú, Santander, Bradesco, que têm recursos destinados para enfrentar o Covid e muitas vezes precisam da ponta que somos nós. E outras também, né? Pô, gente com credibilidade, confiabilidade, com compliance para fazer uma entrega que eles confiem e entregar essa prestação de contas. Então, a gente acaba, para essas grandes empresas, servindo quase que como um apoiador do que eles já fariam, mas não sabiam muito bem com quem. Eles estão pulverizando essa distribuição de receita que eles têm, que eles estão disponibilizando. Então, essas empresas têm esse perfil. Quando eu falo dessa ideia de produto, né, porque para mim, eu também tenho dúvida se é elegante você oferecer produtos, palestras online, esse produto que eu estou inventando do Mente Sã e Corpo São, eu acho que vai variar de empresa para empresa. A última coisa que eu quero é aparecer nesse tipo de lugar, nessa situação, incoerente. Né? Então, na verdade, eu fui estimulado por esse pessoal dessa empresa, dessa agência de palestra, e eles conversaram com muita gente. Eu também conversei antes de botar na reta essa ideia, e muitas falaram, cara, isso pode ser uma prioridade para a gente, porque a gente tem essa preocupação em oferecer algo que dê sanidade, né? Alguma coisa que humanize a nossa relação com quem está trabalhando de casa. Mas, realmente, eu acho que a gente tem que ter... tanto que ele pensou em valores na precificação. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos mandar, ver se faz sentido. Se fizer, a gente conversa, a gente avalia em termos de tamanho de empresa, para ser uma coisa que seja humanizada também na venda, sabe? Mas é mais um caminho que a gente está seguindo, cara. E a outra parte da plataforma virtual, eu acho que a gente dá oportunidade para os pais que não estão pagando a escola, o judô da escola, porque a escola fechou e matou o contraturno. Eles estão ligando para a gente, preocupados com os professores. A gente teve alguns pais ligando hoje. E aí, como é que eu faço? Não vai pagar? Como é que vai ficar o Sensei Rodrigo? Aí eu fiz esse vídeo falando isso, cara. Se você puder continuar, a gente vai continuar oferecendo conteúdo. A gente tem atividade todos os dias para o teu filho ter rotina, com o maior prazer. E a gente vai fazer isso. Fala aí. Desculpa, para a gente encerrar aqui, dar 1 hora, eu não tomar mais teu tempo e cumprir aqui, que eu tenho combinado sempre de 1 hora, não mais do que isso. Retoma os 6 valores, estou perguntando aqui. Retoma
na ordem aí, os 6 valores para a gente encerrar, que estão pedindo para recapitular aí. Bom, coragem, né, que é o valor do primeiro passo. Todo sonho começa com o primeiro passo. Humildade, né, que vem em seguida, porque quando você acha que você entendeu, você cai várias vezes, você descobre que faz parte do caminho cair e levantar muitas vezes. Disciplina é o terceiro, que tem a ver com cair e levantar muitas vezes, né? Você precisa estabelecer rotina, não tem almoço grátis. Honra, porque não é o que você conquista, é como você conquista, né? O caminho só faz sentido se ele tiver sido percorrido da maneira correta. Excelência, a gente não pode falar de nada que não haja resultado, uma história bonita, mesmo no reação, a gente precisa de resultado para contar histórias, a gente precisa de sucesso, precisa do tal e business, do que for. E no final, solidariedade, que dá sentido para toda a conquista, porque é onde a gente encontra performance, onde a gente encontra legado e o impacto ele é distribuído. Aí eu acho que a gente tem um caminho de construir, conquistar e compartilhar completo. Sensei, acho que foi, como sempre, inspirador para os nossos clientes aí. Bom te ver. Saudade. Pois é. Será que a gente vai fazer o nosso belejo esse ano? Vai, cara. Vai, né? Então tá bom, quero te agradecer muito a generosidade de achar um buraco na tua agenda aí, que tá uma loucura. Tenho certeza que todo mundo gostou, estou recebendo um monte de mensagem inspiradora, acho que todo mundo gostou. Eu acho que no meio de tanta notícia pesada que a gente recebe e a gente não sabe, né? A gente não sabe o cenário que vem pela frente, tá incerto, se a gente volta a trabalhar e quando. Ter momentos como esse acho que foi de muito valor para todo mundo, então eu te agradeço muito o carinho e a amizade de sempre. E eu acho que todo mundo gostou bastante. Parabéns pelo projeto. E eu achei super, super aderente todo o caminho que você constrói com reação ao que a gente vivencia aqui com os nossos clientes. Espero que tenha ficado um recado bastante bacana para todo mundo aí. E é isso, meu caro. Nos vemos em breve. Sempre um prazer, Fábio. Obrigado aí a todos que participaram. E luta, galera. Vamos lutar. Vamos, cai, levanta, mas vamos continuar lutando sempre. Então tá bom. Beijão, cara. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Beijo.